muito a oportunidade, primeiro ao Senhor, depois ao Senhor, pastor Anderson, da gente poder estar junto aqui e a gente junto poder louvar o Senhor e com certeza aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem deixado para nós como arma, como revelação. Eu confesso aos irmãos que a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela é bem simples, bem simples. Eu creio que eu não vou demorar muito, mas é de muita alegria para mim poder estar aqui com os irmãos e eu gostaria então de passar, então vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado pela tua glória. Como foi orado aqui pelo teu servo, pastor Anderson, Senhor, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor e Deus, porque o Senhor não nos deixa de maneira alguma jogado aos nossos próprios desejos. O teu Espírito ele vem, Senhor, e ele faz com que o que era morto em nós possa ser ressurreto. Através do sacrifício do teu Filho, Senhor e Deus, o Senhor nos dá realmente a capacidade de estarmos vivos, e através da ação do teu Espírito, Senhor e Deus, nós vemos essa vida realmente tomando lugar. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelos mistérios da tua palavra, que ela é revelada através do teu Espírito. Obrigado pela simplicidade, ao mesmo tempo, pela riqueza dessa palavra. Eu peço, por favor, que o Senhor nos ajude a compreender, meu Pai. Eu peço, por favor, que o Senhor, meu Deus, quebra todo tipo de barreira em nosso próprio coração, em nossa alma, para que, meu Deus, esse não seja somente ouvida, mas que nós possamos compreender aquilo que o teu Espírito quer falar conosco. Obrigado pela tua igreja, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, mas principalmente obrigado pela vida espiritual deles, Senhor. O Senhor é que comprou cada um deles. Eles são teus, eles são ovelhas do teu pasto, Senhor. Eles são filhos teus. Obrigado pela tua misericórdia sobre todos nós e obrigado também pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O Senhor falou comigo um pouco sobre o momento em que nós vivemos, né? O momento em que a igreja vive, a igreja... não só a igreja local, a igreja universal, quer dizer, todos os membros do corpo de Cristo que ainda estão nessa terra. Então, ela é uma mensagem simples, mas ela é endereçada tanto para membros locais, como para a igreja universal, como também para cada um de nós pessoalmente. Não sei se, como vocês têm sentido que volta e meia nós passamos por momentos de realmente tremenda escuridão. A igreja ela é afligida, ela é de uma certa maneira ela é combatida por dentro e por fora, quer dizer, nós vemos circunstâncias em que o mundo, Satanás, ele combate contra a igreja, contra a noiva do Senhor. Isso é claro. Nós vemos circunstâncias em que a ordem do mundo eles colocam, forçam a igreja a tomar uma posição diferente. A gente vê muito hoje em dia, por exemplo, pastores sendo obrigados a celebrar casamento de pessoas homossexuais ou até mesmo uma idolatria de homens dentro da igreja sendo forçada pelo mundo, ou até mesmo também uma nova ideologia, quer dizer, nova ideologia focando numa separação entre a santidade de Deus e o profano, quer dizer, ao contrário de focar nessa separação, o mundo ele tem tentado fazer com que tudo isso é natural, e a igreja às vezes se vê forçada, se vê forçada a enfrentar certas questões. Nós vemos pastores sendo nos Estados Unidos, no Canadá, principalmente. Agora eu vi 3 pastores que foram presos, não só em países que já é de costume que a gente vê perseguição de cristãos, né? Países de origem muçulmana, hindu, mas também em países que antes não tinham esse tipo de conflito, esse tipo de luta. Hoje nós vemos que realmente a igreja ela tem enfrentado em novas frentes, em novos momentos, circunstâncias que antes não acontecia. Qual o padrão? Será que só acontece agora? Ou será que a Bíblia ela relata de constantes circunstâncias parecidas com essa? E como é que a Bíblia ela nos fala qual a posição que nós, como igreja local, como eu disse, como igreja universal e como membro também, qual a posição que nós temos que tomar? A Bíblia fala claramente no Novo Testamento, mas o Senhor colocou no meu coração
um texto no Antigo Testamento para a gente meditar um pouco. Eu queria convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Joel, no livro do profeta Joel. No livro do profeta Joel, nós vamos ler uma passagem. Eu queria convidar os irmãos para lermos o capítulo inteiro, o primeiro capítulo inteiro do livro de Joel, o livro do profeta Joel. O profeta Joel, ele sim, é um dos profetas menores, está logo em seguida do livro do profeta Oséias. Você vai encontrar um pouco antes de Naum, de Abacuque. Então, o profeta Joel. O livro do profeta Joel, no capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias de nossos pais? É bem claro, né? Parece que, como eu estava comentando com os irmãos, essa profecia ela não é só para o tempo de Joel, mas como nós lemos no primeiro versículo, ela é a palavra de Deus, então ela é direcionada para Israel, como também para a igreja hoje. Não somente nos dias de Joel, mas também nos dias de hoje, vai acontecer enquanto a igreja estiver aqui nessa terra, né? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Versículo 4. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai. Gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. E a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai, vestidos de panos de saco. Durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição. Congregai os anciãos e todos os moradores da terra, na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas das vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Amém? Glórias ao Senhor. Nós vamos ler outros textos, não só no capítulo 1, vamos ler alguns textos também
no capítulo de número 2, mas eu queria que os irmãos entendessem que o nome Joel, Joel quer dizer Jeová é Deus. Jeová é Deus. No versículo 1, nós vimos que Joel é filho de Petuel. Petuel é aquele que Deus persuadiu. Tem que entender que Joel não é o filho... Joel, esse Joel, o profeta Joel, não é o filho do profeta Samuel. Não, se você ler depois em 1 Samuel, você vai ler que Samuel ele teve um filho chamado Joel, mas não é esse Joel. Nem também o sacerdote nos tempos de Uzias. Existia um sumo sacerdote no tempo de Uzias que se chamava Joel, mas não é esse. Não se sabe exatamente em que data este livro foi escrito. Alguns acreditam que se deu no início do reinado de Joás. Quer dizer, a tradição hebraica ela relata que possivelmente esse livro foi escrito no início do reinado do rei Joás, entre 830 e 835 e 830 antes do Senhor Jesus. Mas no capítulo 1 mostra uma grande assolação vinda sobre Judá. Nós lemos aqui sobre uma grande assolação que veio sobre o reino de Judá. E é isso que o Senhor colocou no meu coração. Às vezes, nós vemos que a igreja ela é, de uma certa forma, apertada, como eu disse no início, de um lado e de outro. E volta e meia, nós temos isso, quer no nível local, a igreja local, como a igreja em um todo, que ela é, de uma certa forma, apertada pelo sistema, ou pelo próprio Satanás, e às vezes nós mesmos, como pessoas, como servos do Senhor, você sente, às vezes, em determinados momentos, que a sua vida espiritual, ela mesmo que vai bem, você sente um aperto, uma circunstância que você sente uma tristeza, um acuar, um momento de escuridão que o mundo vem colocando em volta da sua alma, e que você não entende por quê. E é isso que o Senhor está falando, que aconteceu com Judá. De uma certa forma, isso pode ser resultado da nossa vida espiritual não ir bem. A igreja ela pode não estar de maneira alguma cumprindo o seu papel, e com isso essa luta ela é mais intensa, e ela é realmente, de uma certa forma, provocada pelo próprio Senhor, para que nós tomemos uma posição de luta, uma posição de combate, como também pode ser uma mera questão de tempos em tempos em que o Senhor ele faz com que a igreja ela seja, de uma certa forma, peneirada ou sacudida, mesmo que a vida espiritual da igreja, num total, ela vai bem, ou ela no geral, ela vai bem, mas o Senhor permite que nós passamos por um momento de luta. E assim, nós vemos que no tempo de Joel, Israel, Judá, mais especificamente, passou por um momento de muita luta, muito problema. E esse problema ele veio de 4 direções bem distintas. Nós vamos ver aqui que, no capítulo 1, nós vamos ver que existia um ataque de um exército, mas não um exército de pessoas, um exército de gafanhotos. Nós lemos no versículo de número 2, desculpa, no versículo de número 4, diz assim: o que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Quer dizer, um ataque terrível fisicamente, mas ele simboliza também um ataque espiritual de um exército de lagarto, ou seja, de gafanhoto. Esse exército, no físico, irmãos, quando existe um ataque de gafanhoto, toda a lavoura, todo o pasto, tudo é exterminado totalmente. E é isso que Judá enfrentou. Foi um ataque tão veloz que nada de vivo, de vegetal, conseguiu subsistir esse ataque de gafanhotos. Isso é coisa séria. Mas isso simboliza algo também no reino espiritual. No mundo espiritual também é um ataque que às vezes a igreja ou nós, como pessoas, recebemos, que é um ataque que vem para destruir realmente toda a essência da igreja, toda a essência da nossa alma, da nossa vida como servo de Deus, como ser vivo espiritualmente falando. E é sério. E se não entendemos o poder e a força desse ataque, nós podemos realmente sucumbir a isso já nos primeiros momentos desse ataque. Isso é coisa muito, muito, muito séria. Louvado seja o Senhor. Então, nós vemos que foram gafanhotos, lagarto, locusta e pulgão.
Não quer dizer, realmente são quatro tipos diferentes do mesmo do animal que tem o mesmo princípio, mas não é somente dizendo para quatro tipos de animais diferentes. No hebraico, esses animais quer dizer Gazen, Arbet, Yelek e Shezil. O que esses animais, como sendo, no caso, a lagarto, o gafanhoto, a locusta e o pulgão, o que quer dizer isso? Quer dizer que o ataque, Gazen, ele não só quer dizer lagarta, como ele quer dizer veroz. Arbet quer dizer não somente gafanhoto, mas quer dizer uma multitude de animais, uma multitude grande, uma grande quantidade. E ela quer dizer um animal que devora o pasto como gado. E Shezil quer dizer um efeito destrutivo. É isso realmente você tem que entender, é que Joel está sendo usado pelo Senhor para retratar um ataque de tremendo poder, de tremenda força. E que a igreja, ela às vezes, se ela não estiver bem espiritualmente ou com discernimento para compreender os tempos e o momento, ela realmente pode sucumbir nisso. E é sério. E, esse ataque ele vem para arrasar, para acabar completamente com a vida dentro de uma pessoa ou de uma comunidade de servos de Deus. Mas é por isso que o Senhor realmente nos avisa. Isso é um padrão, irmão. Você vai ver não só no livro de Joel, mas você vai ver na Bíblia inteira como Deus nos revela e qual a posição que nós temos que ter diante de um ataque assim, de uma luta espiritual, de um combate de tal amplor. Mas não somente pelos gafanhotos, mas nós vemos também no versículo 19. Versículo 19 fala assim: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto. Quer dizer, não foi somente os gafanhotos, mas existia um fogo consumidor, um fogo forte, um fogo que aquilo que restou, que podia ter restado de tudo que era vegetal, em algum canto, o fogo veio também para destruir. Mas não somente o fogo, no versículo 20 fala assim, também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram. Os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Quer dizer, não somente os gafanhotos, não somente o fogo, mas também uma seca. Uma seca. E é sério isso. Quer dizer, nós realmente, quando Jesus ele fala para Pedro, fala assim, Pedro, você tem que entender que você não tem essa força toda, Pedro. Você me disse que não vai me negar, que mesmo que os outros me neguem, você não vai me negar, mas Satanás ele me pediu para cirandar com a tua alma. E nesse momento, Cristo, o Senhor Jesus, ele não fala para Pedro assim, olha, mas não preocupa que eu te livrei do ataque de Satanás. Não, ele fala, eu intercedi, eu orei por ti. Quer dizer, a luta e o problema e a circunstância não seriam evitados da vida de Pedro, não. O que Cristo está falando é que ele iria passar com ele nessa circunstância. Mas, com certeza, a luta viria. Ele é aquele homem todo seguro de si, dizendo que ele não ia negar o Senhor Jesus e que tudo ia bem, que ele iria morrer com Cristo. O Senhor Jesus iria mostrar para ele que ele não tinha essa certeza toda, que toda essa garantia desse homem que parecia seguro não estava firmada em nada. Não estava firmada na pedra verdadeira ainda. Ainda não estava realmente com peso espiritual. E é isso que Cristo estava falando, olha, você acha que sua vida espiritual vai bem? Eu vou te mostrar como você ainda não está bem ainda espiritualmente, mas quando você se converter, você confirma os seus irmãos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Mas no versículo 5 do capítulo 1 diz assim, despertai, ébrios, e chorai, e gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Tirado é da vossa boca. Então, é interessante que Joel está falando para o povo de Deus. Você vai ver que mais ainda profundamente, ele está falando para os líderes espirituais. Você vai ver que ele direciona mais ainda para sacerdotes e também para os anciões do povo de Israel, quer dizer, para pessoas que realmente tinham peso espiritual, que não eram novos convertidos, pessoas que já tinham uma certa caminhada, uma certa experiência com Deus. E esse povo que ele está endereçando essa profecia, ele fala assim, olha, despertai ébrios e chorai, e gemei todos os que bebeis vinho por causa do moço, porque tirado é da vossa boca. Ele não está falando somente de um beber vinho, de uma parte física, mas está falando que esse povo, a atitude dos líderes espirituais de Israel, nesse momento em que
o ataque viria era de um povo que estava dormindo espiritualmente, um povo que estava entregue ao sono, estava totalmente fora de si, da sua consciência, como uma pessoa que está embriagada, né? Assim como uma pessoa embriagada se torna insensível para ver e sentir as circunstâncias em sua volta, assim o povo estava insensível para compreender que o Senhor estava trazendo o julgamento. É isso. Sabe, as circunstâncias que vêm na nossa vida, e problemas e perseguições, quer do mundo, quer de Satanás, são circunstâncias em que o Senhor permite que nós passemos. Mas o que Joel está falando, ele está falando para os líderes espirituais, que somos nós, como povo de Deus, ele está falando assim, olha, vocês tomam atenção, porque vocês estão dormindo, vocês estão como embriagados. E o ataque é veloz, o ataque é forte. Não é um ataque no seu natural, vocês vão conseguir vencer. Toma uma posição de varão, de varoa de guerra. Uma posição realmente de ataque e de defesa, com armas espirituais. Não é tempo de dormir, não é tempo de maneira alguma de se embriagar, de esquecer, de viver somente de bons momentos, de alegria, de oba-oba, de um momento de uma alegria superficial. Não, é um momento de realmente firmarmos os nossos pés. Você lembra que a Bíblia fala que na armadura de Cristo, em Efésios 6, fala que nós devemos firmar os nossos pés no Evangelho, quer dizer, firmar nossos pés no Evangelho de Cristo, quer dizer, os pés de alguém que estava num combate tinha que ser realmente firmado, porque o oponente, ou seja, o inimigo, não, de maneira alguma, não tirasse o nosso equilíbrio, não nos encontrasse de maneira alguma desatento, então os pés tinham que estar firmados. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. E isso realmente é uma coisa séria que nós vemos hoje em dia no nosso meio, à nossa volta e em outros lugares perto de nós, às vezes dentro da nossa casa, pessoas que estão realmente dormindo no momento que era para estar realmente preste, atento, como um atalaia, como alguém que vê o perigo de longe. Nós estamos, às vezes, dormindo, como embriagados, como pessoas que não têm uma sã consciência. E é isso que Joel está falando e que o Espírito Santo fala hoje para nós. Não é momento, de maneira alguma, de dormirmos. É momento de estarmos atentos com as circunstâncias que vamos viver, que estamos vivendo. O versículo 7 fala assim, versículo 7, fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira e despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Quer dizer, nós temos que entender que Joel está falando como se fosse o próprio Senhor, e ele fala assim, olha, fez da minha vida, como Deus falando, fez da minha vida, o povo de Deus que estava sendo afligido, mesmo que doeria muito no Senhor, isso era uma ação que o próprio Senhor estava fazendo. Quer dizer, de um lado ele fala assim, essa é a minha vida, essa é a minha igreja, esse é o meu povo, mas eu vou permitir isso. Que eu fez da minha vida, da minha noiva, vem ataques, vem circunstâncias difíceis, mas eu vou permitir isso. Quer dizer, algo que dói no Senhor é minha, ele fala de uma maneira carinhosa, ao mesmo tempo ele fala de uma maneira clara que ele não, de uma certa forma, ele não vai evitar que nós passemos por luta, ele vai realmente nos fazer passar por lutas, louvado seja o Senhor. Mas existe uma força, existe resposta, existe um padrão, existe glória, existe armas, existe caminhos que o Senhor nos dá como realmente autoridade para passarmos por essas circunstâncias. É isso que a Bíblia inteira revela. Louvado seja o Senhor. O versículo 8 fala assim, versículo 8, lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua santidade. Então, é como se, quando ele fala lamenta, como a virgem que está cingida, quer dizer, o povo é simbolizado por uma virgem prometida. Você lembra da história de Maria e de José? Maria, ela estava comprometida com José em termos de compromisso, em termos de uma aliança, um noivado, mas eles ainda não estavam casados antes que o Espírito Santo viesse e realmente fizesse com que Maria ela começasse a gerar o Filho de Deus. Não, era uma união somente por uma aliança firmada, por um compromisso, mas ainda não era o casamento em si. E assim, é o que o Senhor está falando, fala assim, lamenta como uma virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. O povo é simbolizado por uma virgem prometida. Sabe, nós somos realmente uma virgem prometida do Senhor, não é? O Senhor vai vir buscar a sua noiva e nós somos
essa noiva que vamos entrar com ele para as núpcias. Louvado seja o Senhor. Mas nós estamos prometidos a ele, mas ainda não somos ainda realmente no todo a noiva do Senhor, pelo fato de ainda não completarmos a nossa caminhada aqui. E assim é o que o Senhor está falando aqui. Ele fala assim, essa virgem ela está comprometida com o noivo e nós temos que lamentar. Aqui fala que lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido. Então, o povo é simbolizado por uma virgem comprometida, mas ainda não casada, arruinando assim esse casamento. Quer dizer, por que essa virgem ela tem que estar vestida de pano de saco? Porque essa virgem, ela, de uma certa forma, ela está arruinando esse compromisso, esse compromisso glorioso de um noivado, de um futuro casamento, através de atitudes de pecado que ela tem tomado. Por isso ela está vestida de pano de saco, e por isso é realmente que às vezes a igreja do Senhor, às vezes o povo, às vezes nós mesmos, às vezes você vê pessoas dentro da igreja que sempre ouve sã doutrina, mas que essa pessoa não entra, a doutrina não entra, é como se realmente existisse algo que impede com que o entendimento e o espírito dessa pessoa absorva essa sã doutrina maravilhosa, a pessoa não muda, não transforma, não tem nenhum tipo de mudança. Mas é por isso que nós realmente somos noivas, somos adornadas, somos preparadas para Cristo, mas ainda o casamento não foi consumado em si, porque a nossa caminhada ainda não terminou. Mas, se nós não tomarmos conta, nós vamos realmente anular esse compromisso. Por quê? Porque se não tomarmos uma posição, o compromisso será anulado. E o Senhor é santo e justo para nos alertar disso. Então, ele fala... Eu vim pela boia. Arruinando assim esse casamento por uma conduta indigna. Eu vim pelo cheiro. Eu pensei, eu conheço esse povo. É o meu povo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Assim é o relacionamento entre o Senhor e o seu povo. Santo é o Senhor. Então, nós temos que entender que nosso compromisso com Deus, ele pode ser anulado, dependendo de como nós nos posicionamos na nossa vida, qual a nossa posição diante daquilo que vem, dos nossos ataques, dos nossos desejos, do que a nossa mente vai optar na caminhada dia a dia. Isso pode fortalecer o nosso compromisso com Deus, como pode também anular o nosso compromisso com o nosso noivo. Santo é o Senhor. No versículo 9 fala assim, foi cortada a oferta de manjares. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes e servos do Senhor estão entristecidos. Quer dizer que o que quer dizer isso? Quer dizer que foi cortada? Mas por que foi cortada? Porque existe um ataque, não é? No caso, simbolizado por um gafanhoto, e na parte física, na parte literal da profecia, é como se o gafanhoto viesse e atacasse tudo que era de alimento e, consequentemente, os sacerdotes que também dependiam daquilo que era trazido da colheita, da parte do povo de Deus, esses sacerdotes também, esses que eram o povo que deveriam portar a bandeira de Deus, eles também não vão ter o que comer, não é? Então, quer dizer que existe algo que vai atacar, que ataca a igreja, às vezes, e ataca no mais profundo, vai no além daquilo que há, só à beira da igreja, não vai somente na periferia da igreja, mas vai no núcleo realmente da igreja, combatendo, quer dizer, com toda a entidade física e espiritual da igreja. Essas lutas vêm. Ela vem realmente para secar todo tipo de mantimento físico e espiritual dentro do povo de Deus, dentro da casa de Deus. Isso é sério. Mas não somente isso quer dizer, mas quer dizer, atrás dessa forma literal dessa profecia, existe algo que o Senhor quer falar. Porque ele fala assim, olha, os sacerdotes e os servos do Senhor estão entristecidos, porque foi cortada a oferta de manjar, não é? O que quer dizer? Quer dizer que todas as expressões externas e visíveis de sinal de comunhão com Deus seriam abalados. Você entende isso? Quer dizer, é muito bom e maravilhoso. Nós temos uma expressão externa, quer dizer, eu vou na casa do Senhor, eu louvo ao Senhor, eu oro ao Senhor, é uma expressão física, eu manifesto no carro, no meu trabalho, que Deus ele trabalha na minha vida através de expressão de adoração ou de louvor a Ele, mas é sério que tem certos momentos que o ataque vem de tal maneira que até esses momentos externos, assim, momentos em que essas circunstâncias em que a gente adora ou que a gente manifesta Deus de uma maneira externa, isso é abalado, isso é sério. Isso é sério. Você já viu como esses ataques vêm
em lugares, particularmente em certos lugares da igreja, em certos departamentos da igreja, em que a adoração ou a parte física da igreja ela se sobressai, e esses ataques vêm principalmente nesses departamentos, nessas pessoas, de pessoas que normalmente elas têm um papel de adorar, ou louvar, ou orar, um papel de intercessão, um papel de ensino, e essas pessoas são, de uma certa forma, atacadas de uma maneira mais forte. Isso é sério, irmãos, isso é sério. Louvado seja o Senhor, todas as expressões externas e visíveis e sinais de comunhão com Deus seriam abalados. É isso que volta e meia a igreja passa, isso é um padrão, você tem que entender que isso não é somente agora, não será somente enquanto a igreja está aqui, mas foi sempre enquanto a igreja existiu. É um padrão que o Senhor nos permite entender como ele age e qual a posição que nós temos que tomar diante dessas circunstâncias. No versículo 13 fala assim: cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Quer dizer, é interessante que no versículo 13 ele volta de novo a falar e a direcionar, parece que mais para os sacerdotes e para os ministros do Senhor. Ele fala assim: olha, cingivos e lamentais, sacerdotes, e gemei, ministros do altar. É sério. O que ele quer dizer? Ele quer dizer: se humilhem, sacerdotes, como um exemplo para o povo. Nós somos sacerdotes de Deus, não somos? Não só o pastor, presbítero, ou diácono, ou diaconisa, não. Nós todos somos sacerdotes de Deus. Todos somos realmente um povo eleito, uma geração eleita, um povo santo, uma nação santa. Quer dizer, nós todos temos um papel de representar Deus. Então, nós todos temos realmente um papel de nos humilhar e deixar como exemplo para pessoas que começaram a caminhada agora e pessoas que estão de fora realmente da casa, do corpo de Cristo ainda, por esse momento. Nós temos o papel de representar e de demonstrar um papel de humilhação, porque ataque está vindo não só contra a igreja, mas, consequentemente, contra toda a humanidade, quer família, quer pais, quer filhos, em tudo que se diz família de Deus ou humanidade em geral. O ataque de Satanás e do mundo ele é veraz, ele é concreto, ele é forte. Então nós temos um papel de representar, nós representamos e tomamos o nome do Senhor, não tomamos em vão. Então nós temos um papel de demonstrar humildade. Nós realmente temos o papel de cingir e lamentar, quer dizer, nós temos um papel de tomar não um passo atrás em termos de regressar, não, mas um passo atrás em termos de entender a seriedade das circunstâncias e saber que nós não devemos de maneira alguma, em nenhum lugar na Bíblia, nós devemos temer o inimigo. Ao contrário, nós devemos respeitar e temer ao Senhor dos Senhores. Esse sim. Então é isso que é a seriedade. Ataques vêm da parte de Satanás, do mundo, ou do que for. Não é para nós temermos esse inimigo em si, mas é para nós tomarmos uma posição de humilhar diante do Senhor, para que realmente isso seja passado de uma maneira mais rápida, mais forte, mais breve, de uma maneira mais gloriosa. Mas nós temos o papel de tomar a liderança. Nós temos esse papel. Mas não só isso, agora vocês podem sentir meus ministros, porque até o teu sustento foi tirado. Quer dizer, é interessante a gente entender que fora da casa de Deus a gente vê pessoas que realmente são possessos de Satanás, são possessos de tudo que é mal, de hostes do mal, de escuridão espiritual, de tristeza, de amargura, de depressão. A gente vê isso, né? Isso realmente dói, isso dói no mais profundo do nosso ser. Eles têm que doer. Temos que sentir dor por isso, mas o que é interessante é que muitas das vezes as pessoas e a igreja de Cristo ela não sente isso até que o ataque entre dentro realmente do meio mais próximo deles. E é isso que o Senhor está falando. Ele fala assim: olha, cingivos e lamentáveis. Quer dizer, eu não vou deixar somente que isso fique à sua volta, eu vou permitir que isso entre mais dentro, que isso vá mais longe, que isso realmente tire até uma zona de conforto muito, muito, muito querida de vocês, para que vocês entendam que isso é sério. Vocês entendam que realmente isso é sério. Não é um momento de brincadeira.
No versículo 14 fala assim, santificai um jejum e apregoai o dia de proibição, e congregais os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Quer dizer, santificar em um jejum. No hebraico, você tem que entender que no hebraico ele não fala a palavra em si, jejum, mas ele quer dizer, olha, você para. Ele quer dizer um momento em que solene, um momento em que toda a comunidade daqueles que se dizem que servem a Deus, ele tem que parar. Parar não só com o seu trabalho civil, mas parar com tudo que você está fazendo. Para agora. É isso como se Deus está falando assim, ó, para. Não é somente um jejum. É importante um jejum, é um momento em que nós vamos traçar o momento e dividir o antes do depois, e isso é sério, mas a raiz do que ele quer dizer assim, para do que você está fazendo agora, para com tudo. Para, porque talvez a sua adoração ela tenha sido superficial, e isso não vai te sustentar. Para, porque talvez o momento que você está vivendo, você está brincando no momento sério. Para, então. Não dá um passo mais para frente nem para trás. Para agora. Para. Os teus olhos olham, pensam que tudo está perdido. Né? Como se ele fala assim, olha, santificar um jejum, apregoar um dia de proibição. Aí, quer dizer, se pensa assim, não, mas está tudo perdido, esse ataque ele é forte, ele é sem precedente, não houve outro igual. E aí, você fala assim, está tudo perdido, mas Deus está falando assim, olha, não tente nada, mas pare, busque a minha face. Não tente nada daquilo que é do seu entendimento, do seu conhecimento, daquilo que você já viveu, ou daquilo que você tem como inteligência sua. Mas o Senhor te ordena agora, para, e agora vamos tomar um momento entre eu e ti. Vamos realmente transformar essa circunstância num momento diferente. Um momento em que a sua vida ela não vai girar em nada que é superficial, que é da sua vida secular, ou da maneira que você tem gerado a sua vida espiritual, mas agora é uma nova etapa séria. Então, quando ele faz esse convite, santificar um jejum e apregoar um dia de proibição e congregar os anciões e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Ele está falando assim, olha, para com tudo da maneira que você vivia antes espiritualmente, se isso não é, se você via que a sua maneira, que você vivia um zigue-zague com Deus, ou uma vida, você sentia que você estava como dormindo ou alcoolizado, ou de uma certa forma, sem consciência do perigo, então Deus fala assim, para agora, porque isso não vai te sustentar, isso não vai te segurar. Santifica-me um jejum, quer dizer, santifica-me um momento, toma um tempo agora, um tempo sério, um tempo em que a sua carne sente, mas não só a sua carne sente, o seu espírito sente uma diferença. Você não é capaz de sozinho passar esse jejum da maneira real, como ele deve ser, mas o início tem que ser tomado por você. A posição e o primeiro passo tem que ser tomado por você para a nova etapa com Cristo. Louvado seja o Senhor. No versículo 15 fala assim, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Essa expressão não é uma palavra no hebraico, não é. Essa expressão não é algo que nós falamos assim como de uma maneira natural, mas é uma expressão que simboliza dor. Quando ele fala assim, é algo que realmente é profunda dor. Nós, às vezes, lemos assim, o texto bíblico de uma maneira rápida e não compreendemos aquilo que está atrás do texto. Quando ele fala, é porque é algo que realmente dói, é como uma criança que sente uma dor terrível, como um adulto que está realmente com a vida pelo um fio. Ele fala, essa dor é terrível, essa dor é forte. Aí ele fala, é realmente uma dor terrível, porque ele sabe do perigo que ele está correndo agora. E ele fala assim, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. O dia do Senhor, uma assolação do Todo-Poderoso, como eu disse no início, toda essa circunstância não é movida por Satanás somente. Satanás é um instrumento, é algo que o Senhor permite que aconteça, não que o Senhor tente, a Bíblia fala que o Senhor não tente, ele não nos tenta, mas ele permite nós sermos tentados de uma maneira assim, para nossa mudança, aperfeiçoação, para nossa transformação espiritual. E aqui nós vemos, então, nesse versículo, fala assim, olha,
porque virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Não é o inimigo, não era somente os gafanhotos ou a lagarta, não era eles que realmente era o perigo certo, mas a determinação vinha de Deus. E no original, esse Todo-Poderoso vem da expressão El Shaddai, que quer dizer o Todo-Poderoso. É realmente o todo, aquele que tem todo o poder. Quer dizer, nós não adianta usarmos nossas forças simples ou físicas para combater um combate espiritual. É algo sério, é algo forte, é algo glorioso, é algo realmente tremendo, porque nós tratamos daquele que tem todo o poder. E é ele que permite que essa circunstância venha em nossa vida. Não adianta você somente orar e clamar para que essa circunstância passe, porque o Senhor tem um propósito nela. Existe realmente um propósito, uma mudança na raiz, mais profunda na nossa vida espiritual. Louvado seja o Senhor. Mas nós vamos passar agora para a continuação no capítulo de número 2. No capítulo de número 2, nós vemos que o julgamento no capítulo 1, nós falamos que existia um julgamento trazido pelo gafanhoto, pela seca, pelo fogo. Mas no capítulo de número 2 tem um novo sujeito, uma nova pessoa que representa o julgamento de Deus. O julgamento é representado por um terrível exército. Quer dizer, como se o Senhor permitia um ataque de uma certa maneira e depois vinha algo mais forte ainda sobre o povo de Deus. Isso é sério. Realmente muito, muito, muito sério. No versículo 1 fala assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e ele está perto. O dia do Senhor vem. Quer dizer, no versículo 1 fala assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Você tem que entender que, não sei se você se lembra, mas no livro de Josué, quando o povo de Deus circula a cidade de Jericó, existia uma buzina que era para ser tocada. Essa buzina era para ser tocada e ela era tocada. A buzina era tocada no Antigo Testamento por dois motivos principais. O primeiro motivo era em todas as festas solenes, quer dizer, todo momento em que existia uma reunião em que todo o povo tinha que se congregar, era para ser tocada essa buzina. E essa buzina era para ser tocada pelos sacerdotes. Quer dizer, nós, como sendo sacerdote, nós temos, espiritualmente falando assim, uma buzina a ser tocada também, não é? Mas não somente em dias de festa solene. Essa buzina era para ser tocada também em momento de guerra. É isso que o versículo 1 do capítulo 2 fala assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Quer dizer, é um momento de guerra. Nós somos sacerdotes de Deus e é um momento de guerra, e nós temos que clamar isso com a voz clara. Não é somente pregar um evangelho superficial, um evangelho que se tem tudo, só te falta Cristo. Não, você não tem nada. Se você não tem Cristo, você não tem nada. Você está realmente morto, cego, nu, você não tem nada. Não é um evangelho de brincadeira, as almas realmente estão perecendo, indo para o inferno. Não é um momento de maneira alguma de nós brincarmos, de maneira alguma. É um momento realmente de tomar essa buzina espiritual e tocar no mais alto som, através da nossa vida, do nosso testemunho, através da nossa palavra, através de oração, intercessão, através de uma vida piedosa. Não é o momento de brincar. Não é. Não é. Louvado seja o Senhor. Os sacerdotes deviam avisar e alarmar o povo com a aproximação do julgamento divino. É esse o nosso papel, não é? Porque volta e meia, essa circunstância vem e ataque sobre a igreja, sobre o povo e sobre cada uma das almas, como nós, pessoalmente falando. O ataque vem. E nós temos o papel de avisar, mas avisar de uma maneira clara. Não é avisar somente falando, não, tá tudo bem, isso é normal, não, é um momento sério. É um momento sério. É um momento realmente que nós temos que avisar, porque o julgamento do Senhor é próximo para pessoas. Quer o Senhor venha e arrebata a igreja agora, ou quer realmente a pessoa feche os olhos e vai encontrar com o Criador. É um momento de julgamento, é um momento certo em que pessoas estão tendo um encontro com Deus. Não é um momento de nós brincarmos. Um momento que as pessoas estão tendo um encontro com Cristo, com o Senhor Jesus, e nós às vezes estamos realmente, de uma certa forma, como anestesiados, num momento sério, um momento que nós devemos realmente tomar a nossa vida e levar ela para os propósitos de Deus, levar elas realmente para propósitos sérios.
A nossa vida, ela é para ser vivida de uma maneira feliz, com certeza, mas existe um propósito maior de exaltar o nome do Senhor através da nossa vida. Não é não é de maneira alguma nenhum tipo de pensar, pensando nisso, você não está sendo de maneira alguma uma pessoa insensata ou distante ou ideologicamente cega. Não, você está vivendo aquilo que a Bíblia relata. A Bíblia fala que nós devemos amar o Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com tudo que nós temos. Esse é o primeiro mandamento. E aí o segundo, como esse, é amar o seu próximo como a ti mesmo. Nós colocamos, invertimos tudo, falando assim, eu vou amar a mim mesmo, depois, se eu tiver tempo, eu amo o meu próximo, depois, se eu tiver tempo, eu amo Deus. E por isso nós realmente não temos nada que é de colheita espiritual, às vezes. Nós estamos realmente dormindo e indo direto a um encontro, um julgamento com Deus. Um momento de julgamento e um dia do Senhor está próximo, que a Bíblia fala, e nós, às vezes, estamos dormindo. Na primeira carta de Pedro, não é preciso abrir, mas no capítulo 4, diz assim, primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 17, diz assim, porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Quer dizer, Pedro, não tá, você viu isso no Antigo Testamento? Você está vendo no Novo Testamento, é a mesma coisa. Você vai ver numa contínua, no livro de Jeremias, Isaías, você vai ver no início, no Pentateuco, você vai ver no Novo Testamento inteiro, falando que é um momento de juízo, é um momento de julgamento, e o julgamento começa onde? Na casa de Deus. O que quer dizer? Quer dizer que na casa, assim, é o tempo de... Na casa de Deus é um lugar onde realmente nós temos glória, nós temos paz, nós temos alegria, mas é ali que começa realmente onde Deus peneira, ele sacude a nossa fé, ele sacode a figueira do qual nós estamos, de uma certa forma, enxertados, para ver até onde nós estamos segurados com a nossa fé. Ali realmente é o lugar. E é glorioso isso, porque nós não estamos no lugar errado, estamos no lugar certo. Estamos no lugar certo, mas é ali, na casa de Deus, porque já é tempo, quer dizer, não vai ser depois. Para nós, esse é o tempo. Para outros já foi, mas para nós, esse é o tempo em que o julgamento começa na casa de Deus. Por isso que, às vezes, você vê, irmãos, tanto mau testemunho, tanta circunstância em que pessoas caem, pessoas que são líderes, pessoas que tinham um papel de liderança de um lado e de outro, e você vê, às vezes, pessoa caindo e fala assim, peraí, mas como é que Deus permitiu isso? Como é que ele permitiu que isso fosse, de uma certa forma, denigrir o nome de Deus? Porque ele realmente permite que tudo seja sacudido, irmãos. Ele fala que o julgamento começa dentro da casa dele, não é fora. O lugar onde começa é onde realmente, o lugar onde nós dizemos que temos uma sã doutrina, nós dizemos que temos um Cristo que salva e que reina, então é ali que ele começa realmente de uma certa forma, a peneirar e a mostrar, e a realmente mostrar quem nós somos e quem ele é. É ali. Louvado seja o Senhor. Assim é tempo de sacudir a fé de todos, para separar os bodes da ovelha. Não é isso que Cristo fala? Ele vai separar os bodes de um lado e as ovelhas do outro. Não só os bodes das ovelhas, ele vai separar o joio do trigo. Existe realmente, muitos falam assim, existe uma igreja dentro da igreja, não é? Isso é claro, porque a outra, a igreja grande, às vezes não é igreja. Então, a igreja verdadeira, ela está lá, está num lugar em que às vezes está, de uma certa forma, guardada dentro de um outro lugar que se diz igreja, mas às vezes não é. Então, ele vai separar o joio do trigo, os bodes da ovelha, ele vai separar quem é e quem não é. Não é isso que ele fala no Sermão da Montanha? Ele fala assim, muitos virão naquele dia e falam, Senhor, Senhor. Ele fala assim, apartai-vos de mim, malditos. Apartai de mim aqueles que vós que cometeis iniquidade, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Não é? Santo é o Senhor. No versículo 2, o capítulo 2 diz assim, dias de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalha sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Santo é o Senhor. Quer dizer, trevas espessas. Quer dizer, ele está falando de um exército grande, que de uma certa forma parece que esse exército, pela presença dele, traz umas trevas espessas, mas você vai entender que não é pelo exército. Se abre comigo a sua Bíblia, se puder, em Salmos, de número 97. No livro de Salmos, número 97. Salmo 97. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 97, que o Senhor reina. Você se alegra por isso? Porque aqui a Bíblia fala assim, o Senhor reina, regozija-se a terra e alegrem-se as muitas ilhas, quer dizer, todas as terras se alegrem, porque Deus reina. Nenhuma circunstância tira a autoridade do Senhor, ele reina.
nada é capaz de tirar a autoridade do Senhor. Mas aí, na continuação do versículo 2, fala assim, nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Irmãos, isso para mim é muito forte, muito forte. Por que um ser que se diz que realmente é o Todo-Poderoso, a luz em si, ele é a luz, ele é a vida, ele é tudo, e aí fala que em volta deles tem trevas. Por quê? Porque tudo, toda a criação em volta de um Deus tão puro e tão santo, pode ser a maior luz, a luz do sol, a luz de todas as luzes do universo combinadas e juntas diante da glória do Senhor, é como se fosse trevas. Todo ser possa parecer mais puro diante da presença do Deus triuno, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qualquer ser que podia ser santo, como querubins, como anjos, como qualquer ser que fosse, o homem mais puro que já pode ter existido da parte do Senhor Jesus, qualquer homem que fosse, ou qualquer anjo, qualquer criatura, qualquer um desses, diante da pureza e da santidade de Deus, é como se fosse trevas. Nada é comparado com ele, com a grandeza, com a glória, com a força dele. Então, é isso que, no capítulo que nós lemos aqui, fala assim, olha, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalha sobre os montes. Quer dizer, Deus, ele está presente na luta. Não é escuro porque nós não vemos a circunstância, é porque se nós olharmos para aquilo que é fora da presença de Deus, nós vamos ver a escuridão. Se nós realmente tivermos nossos olhos focados na direção daquele que tudo pode, aí nós vamos ver realmente a luz verdadeira, a luz gloriosa. Então é isso. As trevas espessas não somente pela força do exército invasor, mas pela presença do próprio Deus. Porque Deus está no lugar, tudo que é em volta dele, pode ser o que for, manifesta uma certa escuridão, porque ele é glória, ele é força, ele é beleza, ele é pureza, ele é luz. Então, qualquer coisa à parte de Deus representa trevas, porque ele é a luz verdadeira. No versículo 11 diz assim, e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é o exército, poderoso é, executando a sua palavra. No versículo 11, vamos dizer assim, o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército. Que exército é esse? Quer dizer, o exército que ele permitiu que viesse combater também com o povo de Deus. Aí fala assim, o Senhor levanta a sua voz diante desse exército. Mas o que quer dizer isso? Sabe, o Senhor está mostrando para o povo de Deus, falando assim, olha, eu tenho a minha lei com você, o meu Espírito ele age dentro da sua vida direto, ele manifesta quando você erra comigo, eu falo contigo através de um contrito que vem do seu coração, através da minha lei que eu coloquei em parte na sua consciência, através da minha lei revelada, que é a Bíblia, eu falo contigo constantemente, eu manifesto, você não me ouve. Mas aqueles que são os seus inimigos, eles me atendem. Você entende isso? Ele está falando assim, olha, o exército, o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, quer dizer, do exército inimigo, ele fala e eles atendem. E nós queremos que realmente, para entender e compreender, fazer a vontade de Deus, às vezes nós tampamos o nosso ouvido. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Deus falou com o seu povo, mas o seu povo não lhe deu os ouvidos. Agora o Senhor ordena aos seus inimigos. No versículo 12 diz assim, ainda assim, agora mesmo, vamos ler o versículo 12 comigo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. O que quer dizer isso? O que quer dizer? Ainda assim, quer dizer, agora é tempo, agora mesmo, diz o Senhor. Ainda que o julgamento está decretado, ainda que vocês não estão bem, vocês estão dormindo, estão como embriagados, ou a vida espiritual não está bem, existe um padrão. Ainda agora, ainda há resposta. Ainda agora existe mudança, existe transformação, existe resposta para uma vida que está quase morta. Ainda que a árvore for cortada, o cheiro das águas brotará, não é isso que está escrito no livro de Jó? É assim que o Senhor está falando aqui, ele fala assim, ainda agora, ainda nesse momento, nesse momento que tudo você tem vivido uma vida e a sua vida espiritual não vai bem, você está dormindo já há algum tempo, e tudo parece que está vivendo, você faz você tampa os seus ouvidos, você não ouve a voz de Deus, propositalmente você tampa tudo, mas o Senhor fala para você ainda agora. Se você quiser, ainda tem tempo, ainda tem resposta. É isso que é continuamente aquilo que a palavra de Deus fala conosco sempre, porque esse é o padrão de Deus, um padrão de glória, de força, de misericórdia. Louvado seja o Senhor. Então, ainda assim, agora mesmo, ainda é tempo. Santo é o Senhor.
A continuidade fala assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. O que quer dizer? Quer dizer como se Deus estivesse dizendo: eu quero realmente aterrorizar você. Sabe, é isso que Deus está falando. Ele está falando assim: olha, vocês convertem a mim de todo o coração, isso com jejum. Vocês viram que eu dei uma profecia, ela está chegando, você vê que ela chegou no tempo de Joel, ela chegou antes de Joel, e ela vem de tempo em tempo na igreja, ela chega para nós. De tempo em tempo, ela chega na nossa vida. Ela chega de etapas em etapas, de momentos em momentos, ela chega essa frieza, esse momento de luta, esse momento em que você vê a escuridão vindo, e você não entende o porquê, tudo vem acontecendo, você se sente como um atado às suas mãos. E aí Deus está falando: olha, eu tô realmente tentando te entender o perigo que você está à beira de um abismo, você está caminhando para um abismo, você está de olhos vendados e não quer abrir seus olhos, não quer destampar, você não quer ouvir a minha voz te chamando para você desviar e parar, e você está caminhando para uma perdição. E aí Cristo ele fala assim: olha, presta atenção, eu quero realmente te aterrorizar você, eu quero realmente te causar medo, porque aqui ainda é tempo de você ter medo e mudar, aqui ainda é. Eu quero que você veja aonde você está. Eu quero que você entenda onde você está espiritualmente. De tempo em tempo, o Senhor te faz isso. Não é isso que nós lemos na primeira carta dos Coríntios. Sempre fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse vinho. Não é isso que nós lemos? Quer dizer, examine-se, pensa, vê aonde você está. Porque o que bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Quer dizer, você entende que eu estou colocando um peso sobre a sua vida? Você entende que eu coloco, Deus falando para você, eu coloco um temor, um terror, para que você entenda o perigo que você corre, dia após dia? Louvado seja o Senhor. Mas é como se ele estivesse dizendo também: eu quero que você jejue agora. Eu quero que você jejue agora. Nesse momento, você vai realmente jejuar. Por quê? Para que depois você possa ter fartura. Para que depois você possa realmente ter o que comer depois. Sabe? Eu quero que você chore agora, para que depois você possa rir. Eu quero que você planteie agora, que realmente você sinta essa dor, esse pranto terrível, para que depois você possa ser consolado. É isso que Cristo está falando, ele fala para nós continuamente: você vai agora realmente jejuar, você vai realmente chorar agora, você vai plantear agora, porque depois, na hora que isso tudo passar, você vai entender que tudo isso foi uma experiência gloriosa, mas foi o Senhor atravessou contigo isso. No versículo 13, fala assim: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Nós falamos muito isso, né? Tipo um jargão nosso, às vezes, no nosso meio evangélico. Rasgai esse coração e não a sua veste. Porque da cultura hebraica, da cultura dos orientais, era normal, de um momento de um terror, ou de um momento de calamidade, a expressão física era de rasgar as vestes. Era para denotar, era para mostrar para outras pessoas que aquilo estava realmente causando uma dor, uma circunstância terrível. Então, eles rasgavam as vestes no momento de calamidade, no momento em que vinha um ataque como esse, não só de físico, de gafanhotos, de fogo, de seca, de exército, mas no momento em que o combate espiritual era terrível. Então, o senhor está falando assim: olha, você tem o costume de rasgar uma parte exterior, não é? Mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Ao contrário de demonstrar o arrependimento rasgando as suas vestes, eu quero que você rasgue o seu coração que está cheio de pecado. Sabe? Rasgar o coração cheio de pecado, toda aquela maldade que está lá dentro, tudo aquilo que você tem alimentado de desejos errados, de caminhos errados, de caminhos tortuosos, de indo contra os princípios de Deus, contra a sua consciência. Isso tudo que está ali, que você alimentava e cuidava dela dentro do seu coração, o Senhor está falando assim: eu quero que você rasgue, você coloque isso para fora. Não é a sua veste que você tem que rasgar, você tem que rasgar aquilo que está dentro, você tem que tirar todo esse valor que você tem por coisas erradas dentro do seu coração. Louvado seja o Senhor. Fazendo assim, retornos ao teu Deus, do qual os teus antigos pecados te separaram, sabe? Ele fala assim: olha, você rasga o seu coração e tira isso tudo para fora, e assim o seu Deus, que antes os seus pecados se separavam, agora você pode ter uma união de novo, você pode ter uma comunhão de novo. Você lembra quando você intercedia ao Senhor? Muitos de nós intercedíamos ao Senhor, o milagre era certo. Um milagre ou uma resposta do porquê o milagre não vinha era certo.
Ou o Senhor curava, ou ele te explicava por quê. Ou o Senhor mudava aquela vida, ou uma direção ouvia, porque você tinha um íntimo contato com Deus. O Senhor fala, olha, eu quero que você volte atrás. Isso é de novo, eu te apresento isso de novo como verdade, se você voltar atrás e se separar daquilo que me fazia separação entre mim e ti. Não é isso que Isaías, escrevendo no capítulo 58, ele fala assim, olha, os meus braços não estão encurtados, né? Nem de maneira alguma, mas o que me encurta, o que me afasta, mas os teus pecados fazem separação entre ti, entre vós e o vosso Deus. É isso. É isso que ele está falando aqui, olha, rasga o seu coração. Eu não, e não te desespere, porque a poderosa misericórdia te limpará dos inúmeros pecados, sabe? Você não tem que desesperar de maneira alguma. É isso que ele está falando. Olha, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso. Quer dizer, Deus está falando, olha, se você realmente rasgar o seu coração, quer dizer, se você pôr esses valores para fora, eu envio o meu Espírito para te ajudar, te consolar, te dar força, te dar alegria, te dar paz. Ele vai te dar muito mais do que aquilo que você tinha antes como alegria. Você não tinha alegria, ele vai te dar. E não só ele vai te dar essa alegria, mas eu tenho misericórdia para você, aquilo que você não merece, eu tenho para te dar. Você não merecia misericórdia, mas eu tenho para te dar, porque eu sou um Deus de amor, de graça, de força. Então não te desespere, porque a misericórdia te limpará dos seus inúmeros pecados. Sabe, às vezes nós corremos de Deus e é como se ele tampasse o sol com a peneira, não é? Aquele Deus que vê tudo, nós queremos correr desse juiz que vai trazer um julgamento. Não é? Você vê o julgamento está vindo, e ele fala assim, não, peraí, eu não tem jeito de eu fugir, entrar por outro caminho, ou esconder debaixo de pedra, como a Bíblia relata em Apocalipse, que os homens vão esconder e desejar até mesmo a morte, mas o Senhor não vai permitir, não é? É impossível, não é? Correr. O verdadeiro juiz não pode ser vencido. Por que o juiz não pode ser vencido? Porque ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ele não pode ser enganado, porque ele é a sabedoria. Não adianta você correr do Senhor, você não vai conseguir enganá-lo, porque ele é a sabedoria, ele tem todo o entendimento. Ele não pode ser corrompido. Esse verdadeiro juiz, ele nunca pode ser corrompido. Você não vai convencer Deus dos seus erros. E falar, não, Senhor, eu fiz isso por isso, isso e isso. Não. Por quê? Porque Deus é justiça. Nós lemos agora no Salmo 97, fala assim, justiça e juízo é a base do seu trono, não é? Nós lemos agora. Louvado seja o Senhor. Esse maravilhoso juiz não pode ser ignorado, porque ele está em todo lugar. Não pode, como é que você vai ignorar um Deus que é onipresente, infinitamente em todo lugar, a toda hora? Não pode, você não tem como. Você tem que realmente voltar para ele, porque o julgamento vai vir. Louvado é o Senhor. Ainda assim, podemos suplicá-lo, porque ele é misericórdia. Louvado seja o Senhor. Ele pode limpar, porque ele é uma fonte de graça. Sabe, não é isso que nós lemos aqui? Porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência. Louvado seja o Senhor. Nós erramos, ele é tardio em irar. Ele é tardio. Ele pode satisfazer porque ele é o pão da vida, ele pode nos satisfazer. Ele é a única, realmente, o único ser, a única pessoa que pode nos satisfazer por completo, porque ele é o pão da vida. Nós fomos feitos por ele, para ele. Louvado seja o Senhor, nada mais disso. No versículo 17, nós já vamos terminar. Abre comigo no versículo 17. O versículo 17 diz assim, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos, aonde está o teu Deus? Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Mas na primeira parte do versículo fala assim, chorem os sacerdotes e ministros do Senhor entre o alpendre e o altar. Sabe, eu falei para vocês que nós somos os sacerdotes agora, não somos? Na Bíblia, aqui o Senhor fala assim, olha, se chore, mas não chore só com um choro de uma lágrima superficial, não, chora no seu mais profundo. Aonde? Chora entre o altar e entre o alpendre, quer dizer, entre o santo e entre o altar, que você coloca o seu sacrifício. Sabe, para mim, o que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, não há mais sacrifícios para ser oferecido. Você não tem mais como oferecer sacrifício. Não é a sua maneira, não é a maneira que você
tenta viver que você vai conseguir chamar a atenção de Deus. Não é, você vai corrigir esse julgamento que está vindo, não é em si somente. O princípio não é esse. O princípio é você realmente deixar de lado aquilo que você conseguia pelas suas mãos sozinho. Você fala assim, Senhor, eu olho agora na direção do Santo dos Santos. E agora, diante do Santo dos Santos, quer dizer, a presença do Pai, do Filho e do Espírito, eu me prostro diante do Senhor. Eu me prostro, porque eu sei que aqui tem esperança, que aqui tem força. Eu posso tentar, de uma maneira ou outra, fazer coisas certas, mas sem o Senhor eu vou falhar, porque só são um conjunto de regras, só são normas, só são um conjunto de éticas. Mas na tua presença há vida verdadeira. Na tua presença realmente pode mudar a circunstância, não só minha, mas dessa nação, da igreja tua, mas também da minha família, de todos os que estão à nossa volta. É na tua presença, Senhor, que eu tenho que olhar. Eu tenho que me derramar diante do Senhor, e o Senhor vai me fazer caminhar por pastos verdejantes, quer dizer, o Senhor vai me proporcionar e andar por uma vida santa. Volta e meia, pode ser que eu tropeço, mas o Senhor me levanta, o Senhor me fortalece, o Senhor me dá graça. Santo é o Senhor. E aí, aqui é que é a promessa do Senhor. Realmente nós nos colocarmos na posição certa, no clamor certo, olhando para a pessoa certa no momento da angústia. Nós temos realmente um ajudador. É isso que a Bíblia fala, nós temos realmente um ajudador. Nós temos não só o Espírito Santo, mas nós temos o Pai e o Filho. Nós temos a Trindade divina, gloriosa, de braços abertos, nos esperando de uma maneira ou outra, para que nós realmente voltamos para Ele em busca de salvação, de transformação, de vida. Louvado seja o Senhor. E aí, na continuação, porque para aqueles que buscam e transformam diante dessa luta, desse ataque, desse julgamento, para esses que realmente têm a visão e o foco certo e que se buscaram rasgar, não as vestes, mas o coração, para esses existe uma promessa. No versículo 18 fala assim, então o Senhor terá zelo da terra e se compadecerá do seu povo. No versículo 23 fala assim, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça. Não é isso que nós buscamos? O ensinador de justiça. E fará descer a chuva a temporã e a seródia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram destruídos, foram consumidos pelo gafanhoto e pela locusta, e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Mas aí você pode pensar assim, Senhor, mas até onde essa promessa vai? Porque isso é glorioso. O Senhor me falou que vai me dar um ensinador, mas eu tenho pessoas dentro da minha casa que não te conhecem. Essa frieza que antes tinha chegado à minha vida, agora também alcançou minha casa. Eu tenho pessoas dentro de casa ou no meio da igreja e que estão frios espiritualmente. A palavra que eu falo, ela não muda, mas o Senhor falou aqui que o Senhor vai restituir. E essa promessa, ela para só aqui, só para na minha pessoa. O versículo 28 fala assim, há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Louvado seja o Senhor. Santo seja o Senhor. Então, nós vemos que em toda circunstância de padrão e momentos que a igreja passa, que nós passamos, existem promessas. Promessas de glória, de graça e de crescimento espiritual. É isso que o Senhor tem para nós, sempre. É isso que o Senhor colocou no meu coração e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço para todos. Deus abençoe a todos.